E a nossa passagem tema, os versículos tema estão em Efésios 4, 30 a 32, e diz assim a palavra do Senhor: E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, a cólera, a ira, a gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Que esta palavra abençoe os nossos corações. Deus amado, Deus bendito, Deus soberano, Deus poderoso. Meu coração se alegra, Pai, porque sentimos neste lugar uma atmosfera espiritual propícia para o Teu agir, para ouvirmos a Tua voz. Fala, Senhor, por meu intermédio, usa as minhas cordas vocais, a minha mente, todo o meu ser, como instrumento em Tuas mãos, Pai, para que nesta manhã haja libertação. Assim eu oro com fé, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu quero saudar também aqueles que nos assistem pela internet. Nós temos uma nuvem de testemunhas aqui pela internet. Sejam todos bem-vindos, a igreja também virtual. Nós estamos distantes fisicamente, porém unidos em um mesmo Espírito, amém? Eleitos de Deus, amados irmãos, nós estamos chegando ao final do primeiro mês do ano. E eu entendo que sempre que se inicia um novo ano, as pessoas são naturalmente tentadas a medirem o futuro pelos seus planos, pelas suas próprias forças e até mesmo pelas circunstâncias ao redor. Mas o povo de Deus não caminha por expectativas humanas. Nós caminhamos pela aliança que nós temos com Ele. Nós caminhamos pelas promessas que estão na Bíblia Sagrada para as nossas vidas. Amém? E o início de um novo ano não é apenas uma troca de calendário. Para nós, cristãos, é uma oportunidade de realinhamento. Sim, realinhar a mente, o coração, as palavras, as atitudes, a obediência de Cristo. Porque mesmo que o ano mude, isso é uma realidade, muita coisa permanece da mesma forma. Concorda comigo? As pressões, os desafios, as responsabilidades, até mesmo as tentações. E existe uma pergunta que precisa ser feita antes de nós idealizarmos qualquer meta. Como eu vou viver este ano diante de Deus? Como eu vou caminhar de modo a honrar a presença do Espírito Santo em mim? E é exatamente isso que o Senhor nos fala hoje, por intermédio desta passagem de Efésios 4. Mas antes de nós entrarmos nesse estudo, nós precisamos relembrar a voz profética que nos foi dada para 2026, lá em Ageu 2:23, que diz assim: Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei a Zorobabel e te farei como um anel de selar, porque eu te escolhi. Nós já aprendemos, mas vamos recordar que esse texto, ele nasce no momento de reconstrução. Israel havia voltado do exílio, mas estava enfrentando um cenário muito difícil. A obra estava lenta, o ânimo estava baixo, a oposição era real. E muitos estavam desanimados com o tamanho do desafio que estavam vendo. Então Deus levanta Ageu para dizer: eu não perdi o controle.
Eu não abandonei o meu povo. Eu ainda sustento a minha promessa. E Deus toma Zorobabel, um líder frágil, era sim um descendente de Davi. Eu preguei sobre isso num culto de segunda-feira. Dele veio Jesus, depois você pode pesquisar. Mas Deus toma Zorobabel, um homem limitado, cercado de desafios, e declara: eu farei de você um anel de selar. E no contexto do Antigo Testamento, o anel de selar era um símbolo de autoridade, temos estudado isso, né? De identidade, de legitimação. Um documento selado com aquele anel carregava o peso do nome do rei, do líder. Era como dizer: isso aqui tem dono, tem origem, tem respaldo, tem autenticidade. E Deus estava dizendo ao seu servo naquele momento: você pertence a mim, você está debaixo da minha mão, você carrega uma marca, você tem uma missão. Você não será definido pela pressão do tempo, mas pelos meus propósitos. E amados, aqui está o ponto essencial para nós em 2026. Esse não é apenas um ano de metas, não. É um ano de identidade, é um ano de selagem, é um ano de pertencimento. Agora veja como essa palavra profética, ela está ligada de forma perfeita a Efésios 4. Quando o apóstolo Paulo escreve: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O que Deus disse a Zorobabel, de forma simbólica, Paulo afirma como realidade espiritual plena em Cristo. Em Ageu, Deus diz: eu farei de você como um anel de selar. Em Efésios, Deus diz: vocês já foram selados pelo Espírito Santo. Glória a Deus! Que palavra maravilhosa, amados. Você pode aplaudir ao Senhor. A palavra de Deus, ela se confirma perfeitamente. O selo em Efésios já não é mais um objeto externo. O selo agora é uma pessoa, é o próprio Espírito Santo habitando em nós. O apóstolo Paulo já havia declarado isso em Efésios 1:13, diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes o quê? Selados com o Santo Espírito da promessa. Então o selo não é só uma marca de proteção, o selo é uma declaração celestial. O Senhor diz: este é meu, esta é minha, eu preservo, eu conduzirei até o fim. Isso diz respeito às nossas vidas. Então, amados, se nós fomos selados, a nossa vida precisa ser coerente com isto. Porque o selo não é apenas segurança, é também consagração. O selo não é apenas garantia, é também autoridade. Então 2026 não pode ser o ano em que apenas celebramos o selo, não. Precisa ser o ano em que nós viveremos verdadeiramente dignos deste selo. Se você concorda, diga amém. E nessa passagem de Efésios, o apóstolo Paulo, ele nos confronta com uma verdade que muitas pessoas
evitam. É possível pertencer a Deus e ainda assim, em algum momento, ferir a comunhão com Deus. É possível ter o selo, mas em algum momento, por alguma circunstância, está desalinhado com isso. E note que Paulo não está escrevendo a pagãos. Não. Paulo está escrevendo a uma igreja. E ele está dizendo para aquela igreja: não entristeçais o espírito. Isso deve gerar em nós um temor reverente para esse momento. Porque, amados, a pergunta não é apenas o que Deus fará em 2026. Não. A pergunta é como eu responderei ao Deus que habita em mim. Esse ano eu vou cooperar com o Espírito ou vou resistir ao Espírito? Eu vou amadurecer espiritualmente? Ou eu vou repetir ciclos que me levam à frustração e à tristeza? Então o apóstolo Paulo, ele vai do princípio para a prática. Ele começa com o Espírito e ele vai para os relacionamentos. Sabe por quê? Porque a fé verdadeira, ela sempre tem que se manifestar no nosso cotidiano. Ser cristão dentro da igreja é fácil. No momento do culto, de mãos levantadas, seguindo a orientação do altar, nos louvores, no momento do culto é fácil, mas a fé verdadeira tem que se manifestar no nosso dia a dia. O apóstolo Paulo, ele vai dizer o que não deve fazer parte da nossa vida e vai ensinar como nós devemos viver como filhos selados para o dia da redenção. Você sabe o que é o dia da redenção? Você sabe qual será esse dia? Será o momento final em que Deus completará totalmente a sua obra nas nossas vidas, quando nós teremos um corpo glorificado. E esses ensinamentos são muito importantes porque o ano pode até começar com muita euforia, com muita celebração, mas como eu disse, a santidade, ela tem que aparecer nos dias comuns. Nas conversas difíceis, na frustração inesperada, na ofensa recebida, no conflito familiar, no ambiente de trabalho, no ministério, nos trabalhos da igreja. É aí que o selo tem que se provar. Então, amados, nessa mensagem nós não estamos diante de um texto para nos deixar animados por alguns minutos, não. Nós estamos diante de uma palavra para nos alinhar por todo o ano e, quiçá, para o resto das nossas vidas. Amém? Porque se Ageu 2:23 nos lembra que Deus nos escolheu e nos marca como um selo, Efésios nos mostra como deve viver quem foi marcado, sem entristecer o espírito, abandonando o velho homem e revestindo-se do caráter de Cristo. Lembrando que a justificação, ela é definitiva, mas a santificação, ela é progressiva, de fé em fé, de glória em glória, dia após dia. Em 1 Tessalonicenses 4:7 diz assim: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, diga amém, e sim para o quê? Para a santificação. Dessarte, quem rejeita,
quem despreza, quem trata como algo sem valor essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então nós temos que ser um povo que honra a Deus, porque esse é o nosso chamado. Nós não rejeitamos os ensinamentos, porque nós entendemos que uma vida abençoada tem como premissa a obediência a Deus. Amém? Então vamos iniciar o nosso estudo na nossa passagem tema, versículo 30. Vamos falar um pouco, refletir a respeito do que o apóstolo Paulo escreve aqui. Ele diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. No grego, o verbo entristecer, veja que interessante, carrega a ideia de causar uma dor relacional, uma tristeza profunda. Ele não está falando apenas do tipo de infração legal, não. O apóstolo Paulo não fala de simplesmente quebra de regras. Ele fala sobre ferir um relacionamento com o Espírito Santo. Isso pressupõe algo essencial de nós compreendermos. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, não é uma força impessoal, não é uma energia mística. Ele é Deus presente, santo e sensível à nossa conduta. Isso é algo muito profundo e muito importante de nós compreendermos. E Paulo afirma que nós fomos selados, e como nós já vimos no mundo antigo, o selo indicava propriedade, ou seja, nós pertencemos a Deus. Autenticidade, nós somos verdadeiramente dele. E segurança, o selo garante a integridade até o fim. Então, nós temos uma responsabilidade de não ferirmos, não entristecermos o Espírito Santo, próprio Deus que habita dentro de nós. Em Efésios 1:13 confirmamos esse selo do Espírito, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Abrindo aqui parênteses, veja que não é nada relacionado à nossa carne. Não há nenhuma atitude humana que faça com que esse selo venha ao coração da pessoa. O apóstolo da graça de Deus, ele diz, tendo nele crido. É por fé. Então quem crê em Jesus, quem crê que Ele é o Filho de Deus, que foi enviado a este mundo, que morreu, que ressuscitou, que fez uma obra perfeita na cruz do Calvário, quem crê é selado com o Espírito Santo da promessa. E diz mais, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Em 2 Coríntios 1:22 diz que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito. Olha novamente essa palavra. O que é esse penhor? É um depósito como garantia. É um adiantamento do que se promete concluir. Ou seja, nós fomos selados com o Espírito Santo, e essa é a garantia de que nós viveremos a vida eterna com o Senhor. Entenda que o selo, ele é definitivo, diz a palavra que é para o dia da redenção. Mas isso não anula nossa responsabilidade como filhos de Deus. A nossa responsabilidade de obedecermos a Deus. Veja que o profeta Isaías, ao recordar sobre a bondade do Senhor,
para com o seu povo, e também, ao falar sobre a rebeldia deles, ele escreveu assim, Isaías 63, 9, em toda a angústia deles, foi ele angustiado. Veja que o Senhor, ele sente o que nós sentimos, ele sentiu o que o povo sentiu, é um relacionamento, e diz que o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Veja a fidelidade de Deus para com o seu povo. Mas eles foram rebeldes. E eles contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou inimigo. E ele mesmo pelejou contra eles. Amados, o pecado do crente não quebra a salvação, mas fere a comunhão. Nesse relato de Isaías não houve mudança do caráter de Deus, não. Mas houve uma mudança na relação do povo com Ele. E diante da resistência, da desobediência, Deus começou a agir como opositor. E mais, como juiz disciplinador. O selo do Espírito é uma segurança espiritual que exige responsabilidade da nossa parte. Porque Deus sempre cumpriu e sempre cumprirá a parte dele. Entenda definitivamente que ter o selo não é licença para pecar, muito pelo contrário. É razão para vivermos em santidade. O apóstolo Paulo, ele fala de uma vida regenerada que precisa ser coerente com a nova identidade em Cristo. O que Deus fez por nós em Cristo e como nós devemos viver por causa disso deve mover as nossas vidas. Portanto, amados, esse texto é um chamado forte e profundo para nós começarmos o ano coerentes com a nossa identidade espiritual. Em Efésios 4:1, o apóstolo Paulo chega quase a implorar aquele povo, ele diz: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Paulo entendia a importância do povo de Deus andar com coerência com a palavra do Senhor, em obediência. Ele entendia quais eram as consequências de ser obediente ou de não ser. Então, antes de pensarmos em metas externas, nós precisamos nos perguntar: as minhas atitudes, as minhas palavras e as minhas reações têm refletido alguém que foi selado pelo Espírito? Esse é um convite a uma consciência espiritual. Um ano espiritualmente frutífero começa com temor reverente, não simplesmente com otimismo vazio. Então vamos fixar alguns pontos importantes que refletem a nossa transformação. Eu sei que alguns pontos aqui são bem delicados, mas eu creio que o Senhor me trouxe aqui neste dia para gerar libertação. Foi isso que eu senti em meu coração. E vamos começar então entendendo o que nós devemos retirar das nossas vidas. É claro que aqui, tanto no que devemos retirar, quanto na forma como devemos viver, trataremos de alguns pontos. Temos muitas outras passagens que futuramente poderemos discorrer aqui e estudar, mas hoje vamos nos ater
a este versículo. Ele diz assim: longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Então aqui Paulo faz uma lista progressiva de pecados que podem não ser escandalosos, mas eles são corrosivos, porque eles destroem a comunhão, destroem os relacionamentos. Quando ele escreve longe de vós, ele fala sobre algo no imperativo. Ele usa uma expressão indicando aquilo que deve ser removido, eliminado das nossas vidas. Ele estava dizendo: olha, não negocie, não normalize isso. Ele ordenou uma ruptura com aquilo que é incompatível com aqueles que foram selados com o Espírito Santo. E o primeiro aspecto que ele trata é a respeito da amargura. Amargura, essa palavra no original tem o sentido de algo amargo, áspero, um gosto ruim que fica na boca. Sabe aquele incômodo? Aquilo que faz mal e gera uma sensação ruim? É disso que Paulo está falando. E a amargura no sentido moral, espiritual, ela descreve um ressentimento profundo que é cultivado. É a mágoa acumulada. É um coração endurecido por feridas. É um espírito azedo. Sabe aquela pessoa que, quando você chega perto da pessoa, você fala: ai, a pessoa, sabe, está sempre com a cara triste, com a cara fechada, sempre irritada, sempre está ali dentro, sabe, cultivando aquelas tristezas, é uma pessoa amargurada. Em Hebreus 12:14, nós temos aí uma grande orientação para as nossas vidas. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. No original, essa expressão significa que fique aquém da graça de Deus, distante da comunhão. E ele continua dizendo: nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam o quê? Contaminados. Olha o problema da amargura. Amados, quando alguém negligencia a graça que recebeu, quando a pessoa fica distante da comunhão, fica aquém da graça, ela acaba permitindo que sentimentos ruins, como a amargura, criem raízes. E o foco da pessoa fica na situação que ela viveu, não naquilo que ela recebeu de Deus. Ela fica pensando dia e noite no que fizeram com ela, no quanto ela sofreu, no quanto ela foi injustiçada. Vive cultivando feridas não tratadas. Sabe quando você fica catucando uma ferida? Ela não cicatriza, né? É isso que acontece com a pessoa amargurada. E depois que a amargura cria uma raiz, ela produz frutos como a raiva, o ressentimento, desejo de vingança, que acabam contaminando até quem convive com a pessoa, como eu falei. A pessoa amargurada, ela contamina. É isso que diz a palavra. Muitos acabam sendo contaminados. E há pessoas que infelizmente fazem da amargura sua identidade. Ah, eu sou assim porque fizeram isso comigo. Ela justifica os seus comportamentos, justifica a sua amargura. Ela vira uma pessoa amargurada pelo que fizeram com ela. E a amargura, como eu disse, não afeta somente quem a carrega,
não corrói apenas quem a carrega, não envenena apenas quem a carrega. Ela contamina todo o ambiente, contamina a família, contamina o ambiente de trabalho. Por isso nós precisamos submeter os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Deus e às verdades bíblicas. Amados, é tempo de nós arrancarmos a amargura das nossas vidas. Deus não quer que você viva amargurado. Deus quer que você viva leve, feliz, que você prossiga para o alvo, deixando as bagagens pesadas para trás. É tempo de rompermos com aquilo que nos faz mal. Glória a Deus. É tempo de rompermos com aquilo que corrói, para vivermos com a paz interior de quem foi selado, regenerado e que é guiado pelo Espírito Santo. E esse deve ser um exercício diário. E aí nós falamos da amargura, vamos entrar agora na cólera, ira, gritaria e blasfêmias. Aqui o apóstolo Paulo, ele fala sobre explosões emocionais e estados permanentes de hostilidade. São emoções desgovernadas. A cólera é a explosão. E a ira é um estado contínuo de raiva. Esse tipo de comportamento, ele costuma ser o resultado de um sistema emocional em sobrecarga e também de padrões aprendidos para se proteger, mesmo que de forma disfuncional. Muitos cresceram em lares onde havia pessoas coléricas, onde havia muita briga, muita confusão, e a pessoa acaba aprendendo esse padrão para se defender na vida. Costuma fazer parte da vida de pessoas que têm uma baixa tolerância à frustração. Elas não aceitam serem contrariadas ou questionadas. Normalmente vivem na defensiva por estresse crônico ou insegurança emocional. Ou tem a ira como um escudo para cobrir emoções vulneráveis, dentre outras coisas. Então, em Provérbios 29 e 22, diz assim: o iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. Quem é o iracundo? É esse colérico, essa pessoa com emoções desgovernadas, que não consegue, se controlar, que explode. Ontem eu estava em um local e havia uma TV ligada num noticiário, coisa que não acontece lá em casa, porque nós não ficamos assistindo aos noticiários, é só desgraça. Mas eu estava no local e infelizmente tive que ouvir o que estava passando ali e assistir. E eu fiquei assim muito impactada e até assustada com algumas notícias que foram passando ali de forma sequencial. Coisas assim bobas, mas que terminaram em brigas terríveis. Briga por causa de paçoca. Alguém viu isso? Estava passando ontem. 2 homens se batendo, socando no chão. Aí a outra notícia era briga por causa de chiclete. Vocês viram isso? Pessoas foram levadas presas. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Sabe o que me deixa abismada? É que nós nunca vimos tantas igrejas. Não é verdade? Você passa aqui no bairro, em todos os bairros, você vê uma igreja atrás da outra. Todos os nomes possíveis e imaginários de igreja, a gente vê por aí. E qual está sendo o impacto dessas pessoas que frequentam as igrejas na nossa sociedade? Porque deveria haver alguma mudança, gente. Não é possível nós termos igrejas hiperlotadas nos bairros e situações como essas continuarem acontecendo ou progredindo para algo muito pior. Passou também nesse noticiário
estatística muito alarmante. A cada 6 horas, uma mulher é morta no Brasil. E na maioria das vezes pelo seu companheiro. Feminicídio. Isso é fruto de quê? De cólera, ira, emoções desgovernadas, pessoas que não têm domínio próprio, que deixam a sua carne governar a sua vida. Por isso, o Senhor está falando hoje de forma muito forte aos nossos corações, porque esse estado é totalmente oposto a andar no Espírito. E amado, se você tem dificuldade nessa área, submeta isso ao Senhor. Não estamos aqui para julgarmos ninguém, estamos aqui para ajudarmos, para mostrar a você que a palavra tem solução, que o Espírito Santo está na sua vida e você pode vencer isso. Proponha-se hoje a romper definitivamente com esse padrão de comportamento que só gera sofrimento a você e a quem convive com você. Independentemente da origem do comportamento, o Espírito te capacita a mudar. Porque a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, o próprio Jesus disse que enviaria o Espírito para convencer o homem do juízo, do pecado, não é? E da justiça. Então o Espírito nos capacita. Gálatas 5,16 diz: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O que é andar no Espírito? É buscar as coisas do Espírito. Se eu ficar o dia inteiro rolando o feed no Instagram, no TikTok, no Facebook, não existe Facebook? Existe, né? Facebook, vendo o que os outros estão fazendo, sabe? Focando a vida em questões erradas. Eu vou conseguir andar no Espírito? Fala a verdade. Vou ficar assistindo novela que ensina tudo de errado. A roubar, matar, se prostituir, atrair. Eu vou andar no Espírito? O que eu preciso fazer? Buscar as coisas do Espírito. Vamos ver mais lá na frente. Então, precisamos andar no Espírito. E o apóstolo Tiago, ele nos ensina um método espiritual para nós trabalharmos essa questão da cólera, enfim, dessa resposta imediata e não aceitarmos isso como algo que faz parte da nossa personalidade. Tiago 1,19 diz assim: sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. O apóstolo nos ensina a sermos bons ouvintes e a deixarmos a nossa fala passar pelo crivo do Espírito antes que ela saia da nossa boca. E dessa forma nós governaremos as nossas reações. Temos aí Provérbios 15, 28, diz: o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. Então, ser tardio significa pausar para regular as emoções, controlar os impulsos, ter uma resposta consciente ao invés de uma reação automática. No versículo 20 ele diz: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ou seja, mesmo quando a pessoa acha que explodiu por justiça, Tiago diz que isso não edifica, não produz paz e não honra a Deus e nem a sua palavra. Em Provérbios 29, 11, diz assim: o insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, o quê? Reprime. Vocês estão comigo, gente? Então repete aí: o sábio, o quê? Reprime. E o apóstolo Paulo também fala sobre gritaria, que é uma comunicação descontrolada, onde o tom alto muitas vezes substitui a verdade. Ele fala sobre blasfêmias, palavras que ferem a imagem do outro, difamação, calúnia, linguagem
que fere a honra, que fere a reputação do outro. Isso não é só no falar, não. Nós vemos isso diariamente na internet, onde as pessoas acham que a internet é uma terra sem lei, só que não é. Só que não é. Então as pessoas vão lá e querem ferir, caluniar, sabe, machucar o outro. Blasfêmias. Efésios 4:29 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Sabe o que é uma palavra torpe? No original, é algo podre, estragado, deteriorado. E ele diz: e sim, unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade. E assim transmita o quê? Graça aos que ouvem. Quem nasceu de novo não usa a língua como arma, usa para abençoar. Nem a língua, nem os dedos, tá? Lá teclando. Veja que isso é tão sério que quando Jesus ele estava debatendo com os fariseus, que atribuíam a obra do Espírito Santo ao diabo, ele declarou assim: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. A boca revela o coração. Jesus ensina que as palavras serão usadas por Deus como evidência do estado espiritual da pessoa. Então, amados, aqueles que foram selados e entendem a responsabilidade do chamado, desenvolvem o domínio próprio como forma de honrar a Deus e ao próximo. E isso acontece quando buscamos comunhão diária com o Senhor. Ele também fala sobre malícia. Malícia é agir com uma intenção deliberada de causar dano. É a má intenção, é o desejo de ver o outro cair, é querer pagar na mesma moeda. Conhece essa expressão? Pagar na mesma moeda. Se a blasfêmia é o mal que sai pela boca, a malícia é o mal que está na intenção do coração. Não é falta de conversão, é falta de mortificação. Por isso o apóstolo Paulo disse: longe de vós, retirem, eliminem isso da vida, porque isso é incompatível com quem foi selado pelo Espírito. Amados, entrar num novo ano carregando essas práticas é levar o velho homem para o futuro. Então, nós precisamos compreender que não há renovação sem remoção. Você pode repetir isso? Não há renovação sem remoção. O apóstolo Pedro entendia muito bem disso, tá? Porque Pedro foi colérico, Pedro era um homem super reativo, mas no final da vida dele, olha, ele estava manso, ele estava ensinando sobre mansidão, ele estava ensinando aos filhos de Deus a como serem pessoas calmas, tranquilas. E ele disse assim, 1 Pedro 2:1, despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências. Em Romanos 12:17 diz: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos. Veja que eu falei que é um trabalho diário, não é uma coisa que acontece assim do dia para a noite, exige um esforço. Ele diz: esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Então, este é o tempo de fazermos um inventário honesto da nossa alma. Não apenas em relação ao que fazemos, mas em relação àquilo que nós carregamos dentro de nós. Tudo isso precisa ser confrontado. E, amados, precisa ser arrancado se for algo que entristece o Espírito.
Nosso maior desejo de vida deve ser o de agradar a Deus. Você concorda com o altar? Diga, o meu maior desejo de vida é o de agradar a Deus. E assim deve ser todos os dias. Então, nós estudamos um pouco daquilo que descreve o velho homem que precisa ser removido. É claro que eu precisaria aqui de umas 4 horas no mínimo, né? Para nós refletirmos mais profundamente sobre isso. Mas agora nós vamos partir nesses minutos finais para o que o apóstolo Paulo nos ensina sobre como deve ser a vida de quem vive em Cristo, de quem tem as marcas, de que foi selado pelo Espírito. Então, como nós devemos viver segundo o padrão de Cristo? Vamos ver lá alguns aspectos, é claro que existem muitos outros. Vamos nos ater a esses hoje. Ele diz, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aqui o apóstolo Paulo fala sobre características que refletem o Espírito Santo. O antes que ele usa nessa passagem marca uma substituição, não um acréscimo. Se ele ensinou sobre o que deveria ser arrancado, agora ele diz o que deve frutificar na nossa vida. Amados, o cristianismo, ele não é apenas sobre parar de fazer o mal, mas é sobre passar a viver segundo um novo padrão, com feridas curadas, emoções restauradas e atitudes que reflitam isso. Em 2 Coríntios 5:17 diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, é o quê? Uma nova criatura. Se nós somos novas criaturas, o que isso significa? Que as coisas velhas têm que andar conosco numa mochila e a gente vai carregando ali o peso do velho homem, é isso? Não, ele diz, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então nós devemos ter uma disposição interior para renovarmos a mente, os pensamentos, a percepção e a forma de interpretarmos a vida, de modo que tudo isso esteja alinhado ao Evangelho. Efésios 4:23, ele diz, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, se revestir do novo homem é trocar de identidade visível. É um ato decisivo. Deus não nos chama para vivermos uma versão melhorada do velho homem, não. Deus nos chama para uma nova realidade em Cristo. E o apóstolo cita aqui algumas características que fazem parte dessa nova realidade. Ele diz que nós temos que ser benignos. Benignidade significa disposição ativa para o bem. É uma das características presentes na vida daquele que frutifica no Espírito. Em Gálatas 5:22 diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Então nós devemos nos vestir de benignidade. Temos que ser pessoas bondosas, pessoas amáveis, pessoas gentis, pessoas agradáveis de conviver, que tratam os outros com humanidade, com graça. Deus espera que você seja essa pessoa, porque o mundo já está muito cheio de pessoas más, sabe? De pessoas que trazem peso aos ambientes quando entram. Nós temos que ser pessoas bondosas, sabe? A pessoa tem que olhar quando você entrar no ambiente. Ai, que bom, olha, ela chegou, ele chegou. A discussão vai acabar, né? A discussão vai acabar. É isso que o mundo tem que ver quando nós
entramos em um lugar, a nossa família tem que sentir isso em nós, que somos pessoas boas, agradáveis. Em Salmos 112:4 diz: ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Essas são as características que devem fazer parte da nossa vida. Porque mesmo que você esteja aí num mundo que jaz no maligno, que está em trevas, a luz nasce por intermédio da sua vida. É isso que o salmista está dizendo, amém? Benignidade não é fraqueza. É expressar a força de Cristo em mansidão, sem aspereza e sem crueldade. Não é performance, mas é mostrar a evidência de uma vida governada pelo Espírito. É fazer o bem com maturidade e firmeza. É ter uma comunicação e uma postura que edificam. Em 2 Timóteo 2:24 diz, Paulo ensinando a Timóteo como ele deveria proceder como líder, e é claro que isso é para todos nós, como filhos de Deus, ele diz: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva contender. Amém, igreja? O servo do Senhor não pode viver em contendas, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então, a partir do momento que a nossa vida é um testemunho, outras pessoas são libertas. Se eu sou uma pessoa mansa, se eu sou uma pessoa que vive a palavra, que não vive a contender, o meu testemunho impacta outras vidas e essas pessoas são libertas dos laços do diabo. Talvez alguém que me ouve, que está aqui ou pela internet, esteja cansado de conflitos, de feridas repetidas, de relacionamentos conturbados. Hoje o Espírito te chama para uma mudança de postura, para que você tenha uma vida pacífica, mais leve e agradável a Ele. Foi isso que Jesus nos propôs. Ele disse em Mateus 11:28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Jesus quer que nós aprendamos com Ele. Com a sua palavra, Ele deixou aqui tudo escrito. Porque eu sou manso, eu sou humilde de coração. E achareis o quê? Descanso para a vossa alma. Se você está cansado de conflitos, aprenda com o Senhor. Busque essa verdade, viva essa verdade. E você vai encontrar descanso para a sua alma. O segundo aspecto que ele trata, ô Senhor, segura o relógio, Pai, para o tempo. Compassivos. Ser compassivo não é apenas ser educado ou cordial, é ter compaixão, sensibilidade real à dor do outro, misericórdia no trato. A compaixão é o contrário de um coração endurecido. Colossenses 3:12 diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Quem aqui é eleito de Deus? É santo, se sente amado. Ele diz: revesti-vos, vista-se de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Em um tempo em que as pessoas estão se tornando cada vez mais egoístas e insensíveis à dor do próximo, nós temos que viver dessa forma, amados. Jesus era o modelo perfeito de compaixão. Diz lá em Mateus 9:36, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Talvez alguém diga: ah, bispa, mas ele foi assim com as multidões. Não. Assim como ele foi com as multidões, ele é conosco. Lá em Hebreus 4:14 diz assim:
tendo, pois, a Jesus como Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então o Senhor é compassivo conosco. E assim como Ele é conosco, nós devemos ser com os nossos irmãos. Jesus mostrou isso na parábola do credor incompassivo. Em Mateus 18:32, diz assim: então seu Senhor, chamando, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste? Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? O Senhor é compassivo para conosco. E Ele espera que nós tenhamos compaixão pelo nosso próximo. Isso nos leva ao terceiro ponto, que diz que nós temos que ser perdoadores. Eu sei que esse é um tópico sensível e é o último tópico deste dia. É um tópico sensível porque envolve muitas situações, muitos sentimentos. Cada um sabe o que vive, o que viveu. Mas, amados, o nosso chamado é para perdoarmos, não por sentimento, mas por obediência. Eu sei que muitas vezes, pelas nossas próprias emoções, nós vamos resistir ao perdão. Como eu falei lá da pessoa amargurada, sabe? Aquela pessoa que foi ferida, que, enfim, se sentiu injustiçada e ela acaba criando uma resistência em relação a perdoar. Mas, eu vou repetir, o nosso chamado é para perdoarmos não por sentimento, mas por obediência. A base do perdão é cristológica. Diz a palavra, como também Deus em Cristo vos perdoou, lá no versículo 32 de Efésios. Certa vez, Pedro se aproximou de Jesus, lá em Mateus 18:21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, Pedro, que naquele tempo ainda não estava muito transformado, não, estava no caminho. Ele perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Provavelmente ele deveria ter contado já, o que tinham feito com ele. E estava ali querendo se justificar. E Jesus disse: Pedro, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Uma multiplicação aí de números da perfeição, que significa basicamente quantas vezes forem necessárias. Quantas vezes forem necessárias, porque olha, ao longo da nossa vida e até o final da nossa vida, vão fazer coisas conosco que vão nos entristecer. E nós teremos que liberar o perdão. Colossenses 3,13 diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então, o perdão cristão não é emocional, é uma decisão espiritual. Nós devemos perdoar porque fomos perdoados em Cristo. Quem perdoa se liberta e libera o ofensor. O perdão gera paz ao coração. Amado, não permita que mágoas do passado influenciem o seu presente. Deixa ir. Mas bispo, você não sabe o que fizeram. Também já fizeram muito comigo. Mas olha só, deixa ir. Libera o seu coração. Porque a palavra diz que quando nós fazemos isso, nós amontoamos brasas vivas na cabeça de quem nos fez mal. E nós dormimos em paz. Não é isso que todos nós desejamos?
viver em paz, dormir em paz. Então, olha, entregue àquele que julga tudo retamente. O exemplo de Jesus que Pedro deixou está lá em 1 Pedro 2:23. Jesus falou que nós deveríamos aprender com ele, certo? Então olha o que Pedro fala. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Falaram tantas coisas a respeito de Jesus. Em nenhum momento você vê Jesus retrucando, com raiva. Ele corrigia. Ele falava com autoridade espiritual. Mas ele não revidava. Quando maltratado, ele não fazia ameaças. Mas entregava-se àquele que julga retamente. E diz no versículo 24, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Justiça significa vida reta, conduta correta diante de Deus. Então, amados, o Evangelho é o fundamento ético da vida cristã. E o ano só será realmente novo se as nossas ações e reações diárias forem moldadas pelo Espírito. Especialmente nos conflitos, nas decepções e nos relacionamentos mais difíceis. Em Lamentações 3:40, estamos chegando ao final, diz assim: esquadrinhemos os nossos corações. Avalie o seu coração. Eu tenho a certeza que ao longo dessa mensagem o Senhor já falou aí ao seu coração, você já refletiu a respeito de muitos aspectos na sua vida que você precisa se alinhar. Aí ele diz, esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Coloque o seu foco naquilo que gera transformação verdadeira, naquilo que edifica. Colossenses 3:1 diz, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Lembra que eu falei uns minutos atrás? Como você consegue viver dessa forma? Não é buscando as coisas do mundo. É buscando as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E ele diz, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Mas bispa, então eu vou viver alienado, eu não vou mais fazer, não. Tenho certeza que você tem maturidade para entender o que eu expliquei. Você vai viver o seu dia a dia levando a sua mente cativa à obediência de Cristo. Você vai viver na sua família, no seu trabalho, fazendo as coisas que você tem que fazer, desenvolvendo o que você precisa desenvolver, tendo sempre em mente, eu fui selado pelo Espírito, então eu tenho que viver digno deste selo. Quanto mais você se alimenta da palavra e nutre a sua comunhão com Deus, mais alinhado com a vontade dEle você estará. Então, Igreja do Senhor, eu quero terminar essa mensagem te levando de volta a palavra profética que nós recebemos para esse ano de 2026. Ageu 2:23, naquele dia, tomar-te-ei e te farei como um anel de selar, porque eu te escolhi. Isso não é apenas uma frase bonita para pensarmos a respeito durante esse ano. Isso é Deus dizendo, eu marquei vocês. Vocês carregam uma identidade que não pode ser negociada. Por isso o Espírito Santo nos chama hoje a não apenas pararmos de fazer o mal, mas a nos revestirmos do caráter de Cristo. E isso acontece quando o relacionamento com Deus se torna
prioridade. Se Deus te selou, você não pode continuar vivendo como se pertencesse ao seu passado. Se Deus te selou, você não pode continuar preso à ofensa como se ela fosse a sua identidade. Se Deus te selou, você não pode continuar alimentando aquilo que Cristo morreu na cruz para arrancar de você. Porque quem foi selado por Deus não foi selado para viver em guerra com as pessoas, foi selado para viver em paz com Deus e em paz com o próximo. Então eu declaro sobre a igreja que 2026 não será o ano em que apenas falaremos sobre o selo, será o ano em que o selo será visto na nossa linguagem, nas nossas reações, nos nossos relacionamentos, no nosso lar, no nosso ministério pessoal e na nossa unidade em Cristo na igreja. Que este ano não seja marcado apenas por novos planos, mas por um novo compromisso com a santidade e com o testemunho de uma vida transformada pelo Espírito. E eu termino com Jeremias 17, que diz assim: bendito o homem que confia no Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. O que acontece com quem tem uma vida focada em Deus? Quem prioriza o relacionamento, quem entende que foi selado pelo Espírito e deve viver como alguém que foi escolhido por Deus. Diz assim no próximo versículo: porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, para a água da vida, que é o Senhor Jesus. Não mais raiz de amargura, não. As nossas raízes têm que estar no ribeiro, na água da vida, naquele que cura, que transforma, que liberta. E diz que essa pessoa, ela não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, ela está viva. Ela está bem, ela fica bem, ela vive tranquila, porque no ano de sequidão, ela não se perturba e nem deixa de dar seu fruto. E diz assim no versículo 10, eu, o Senhor, eu esquadrinho o coração, eu avalio o coração, eu provo os pensamentos, isto para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, amados, que as nossas ações, que os nossos pensamentos estejam totalmente alinhados com a vontade do Senhor. E eu sei que o Senhor trouxe alguém aqui nessa manhã que precisava ouvir essa palavra. O Senhor falou ao meu coração que haveria pessoas que precisariam ouvir esta palavra. Pessoas que precisavam pôr um ponto final em atitudes que estavam corroendo as suas vidas, em atitudes que estavam corroendo os seus relacionamentos, em padrões que estavam fazendo com que essas pessoas não usufruíssem do melhor de Deus. Pessoas que não estavam, como diz aqui Jeremias, com sua folha verde, estavam com suas folhas secas. Mas hoje é dia de libertação. Eu creio que você sairá daqui transformado, com desejo no seu coração de honrar o Espírito. A cada atitude, a cada fala, a cada pensamento,
Você vai ter em mente: eu não quero entristecer o Espírito, eu quero agradar o Espírito de Deus. Por isso eu vou viver de modo digno do meu chamado. E eu quero em alguns minutos ministrar esse louvor que o Senhor colocou no meu coração desde ontem, para que nós cantássemos nesse momento, que diz que eu ouço cadeias quebrando. É isso que o Senhor faz. Ele veio para quebrar cadeias, para libertar os cativos, para curar os oprimidos, libertar os oprimidos, curar os feridos, os quebrantados de coração. E eu peço para que nesse momento você fique de pé no seu lugar e vamos declarar que cadeias estão se quebrando, cadeias já se quebraram nesta manhã. E todos sairão daqui para reinarem em vida verdadeiramente.